Marina Correia é bacharel em Direito e iniciou suas pesquisas nas Igrejas Assembleias de Deus no Brasil no ano de 2003, sob a orientação do professor João Décio Passos. Doutora em Ciências da Religião, Marina Correia é membro do grupo de estudos Protestantismo e Pentecostalismo e do grupo de pesquisa Religião e Cidade, ambos na PUC São Paulo. Também é membro da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. A professora é autora dos livros Alteração das Características Tradicionais da Igreja Assembleia de Deus e também Assembleia de Deus, Ministérios, Carisma e Exercício de Poder. Possui vários artigos publicados sobre o fenômeno do pentecostalismo, abrangendo a área de estudos sobre religião e sociedade. O Religare recebe hoje a professora da PUC São Paulo, Marina Correia, para falar sobre o pentecostalismo brasileiro. Seja bem-vinda, Marina. Acompanhe notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Marina, quando é que você iniciou ou quando é que você despertou para o estudo sobre o pentecostalismo brasileiro? Pois é. O pentecostalismo brasileiro, ele me desperta há muito tempo e já tinha me despertado há muito tempo, já na época do direito, de faculdade, quando eu passava pelas questões religiosas, já havia uma separação do que fazer, como acontece, Igreja Católica, pentecostalismo, o que é isso? E sempre pensava que um dia eu ia iniciar os meus estudos, em algum momento eu ia enfrentar essa questão. E não demorou muito. Quando eu termino o Direito, eu passo por uma pós-graduação também no Direito, e eu me apaixonei pela ciência da religião e tive a sorte de pegar um bom objeto de pesquisa, que é dentro do pentecostalismo, e inclusive esse pentecostalismo que eu começo a pesquisar em 2003, ele estava focado mais no trânsito, porque me incomodava a saída dos católicos para a Assembleia de Deus, que sempre foi o meu objeto de pesquisa. E eu pensava, o que faz os católicos essa caminhada? Por que eles fazem essa caminhada, sendo que pelos comentários populares, sempre a Igreja Católica tem uma liberdade maior em relação aos seus membros, à sua membresia. E eu via exatamente o contrário. Foi quando eu me interessei realmente pelo pentecostalismo, conhecendo a ciência da religião, percebi que eu podia transitar pelo direito nessa questão da religião também, ia ser um campo fértil para mim, e foi aí que tudo começou. Começou. Seu primeiro interesse foi, então, sobre o trânsito religioso de católicos para as igrejas assembleias. Assembleias de Deus, exatamente. E qual foi, assim, a primeira aproximação do tema? O que é que você percebeu? O que eu percebi é que, quando eu converso com o professor, eu entrei no programa da Ciência da Religião da PUC, conversando com o professor João Décio, e eu falei para ele da questão do trânsito, ele falou, olha, vai a campo. E eu sempre gostei do campo, o campo empírico, ele me deixa muito à vontade. Eu prefiro muito mais ir ao campo do que ficar na leitura mais fechada. E quando eu quando eu começo a transitar por esse campo e perguntar, você era de qual igreja? Fazer uma sondagem, e eu percebi que essa mudança dos católicos para o pentecostalismo tinha um motivo da participação. Como assim? Na Igreja Católica, nós temos assim, nós vamos lá, nós participamos da missa, e alguns grupos participam de alguns eventos, de algumas pastorais, e ponto. A grande maioria, ele não tem esse chamamento, só os mais curiosos, digamos. E no pentecostalismo, parece que, de maneira geral, o que me despertou no primeiro momento é que todo mundo é um curioso de natureza.
E esse católico passa a ter um olhar diferenciado de um olhar do que era antes, daquele comodismo, daquele conforto, que o padre levanta, senta, faz a missa, tudo. Não, ele começa a participar, ele começa a se articular dentro da igreja, começa grupos das mulheres, grupo das crianças, grupo dos jovens. Isso tem na Igreja Católica? Tem na Igreja Católica, mas dentro das igrejas pentecostais, isso acontece, Flávio, de uma maneira mais espontânea. A sensação que me deu na sondagem é que esse trabalho, ele amplia-se dentro das comunidades evangélicas. E como se cada membro que entra nessa igreja, ao entrar, ele já tem uma participação, porque já tem uma outra pessoa que já está trabalhando, já leva... Então, ele começa a ter aí um diferencial. Então, a primeira questão seria uma participação mais ativa. Mais efetiva, mais ativa. E isso motiva. Isso motiva. Então, aquele comodismo que se tinha dentro da Igreja Católica, de repente, ela passa a ter uma participação diferente, uma agilidade, ganha uma agilidade. E todas as pessoas com quem eu conversei falaram, não, eu ia na missa de vez em quando, eu não tinha o que me motivasse. Essa foi a primeira coisa que eu percebi. Resposta dos seus entrevistados. Dos meus entrevistados. Na segunda resposta, que também fui na sondagem, eu percebi assim que a palavra, aquela motivação do fervor mesmo, carismático, do pentecostalismo, da oração. Isso muda também totalmente o cenário em relação à Igreja Católica e às igrejas pentecostais. Então, esses são os dois grandes eu percebo, pontos do trânsito que eu percebi. Mas logo em seguida, e é interessante que eu mudo do trânsito e vou para a alteração das características, porque realmente nas igrejas que eu fui passando das Assembleias de Deus, eu fui notando uma alteração das características, porque a visão que eu tinha era de uma senhora, de senhores, terno e gravatas, e eu fui percebendo um campo totalmente novo. E foi aí que o professor João Décio falou, não, nós precisamos falar sobre alteração. Eu acho que o trânsito vai entrar, mas ele vai entrar como... O que seria essa alteração, Marina? Alteração do perfil do evangélico? Alteração do perfil dos usos e costumes, porque na Assembleia de Deus foi por muito tempo essa questão preservada, essa questão dos usos e costumes. A mulher, cabelos longos, sem tintura, sem maquiagem, sem joias, adornos, saias. Então, assim, um perfil bem diferenciado, Bíblias em mãos, né? Então, toda essa coisa. Quando eu vou, à medida que eu vou fazendo o trabalho, que eu vou buscando esse trabalho de campo nas Assembleias de Deus, eu percebo uma mudança. E vou levando para o professor. Você sabe que o orientador é aquela coisa, você vai levando, olha, a igreja, ele não acreditou no primeiro momento. Ele falou, não, mas não é a Assembleia de Deus. Eu falei, é a Assembleia de Deus. E aí foi nos trazendo um material que foi extensivo até o doutorado, eu acho que perpassa por aí, porque tem... Inclusive, a gente vai poder conversar mais sobre essa questão da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, mas foi por aí. Sim, então você coloca dois pontos que caracterizam o trânsito, e você percebe que esse destino, ele foi sendo alterado com o tempo. Particularmente, você observou a Assembleia de Deus. Apenas assim, sentido introdutório sobre o pentecostalismo no Brasil de maneira geral. Como é que você demarcaria alguns tópicos, assim, características da história, tópicos da história do pentecostalismo no Brasil? Nós vamos só poder começar, no segundo bloco a gente vai aprofundar. Ok. Eu vejo, assim, com a entrada da congregação cristã, que é a primeira que surge no Brasil, efetivamente, já tinha algumas passagens, mas é o que marca território com a congregação cristã, em 1910, e logo em seguida, em 1911, a Assembleia de Deus no Brasil. Uma que vem por italiano, que é a congregação cristã, é fundada pelo italiano. Ah, sim. Eu esqueci o nome dele agora.
Não tem problema. E o outro, logo em seguida, vem a Assembleia. Vem a Assembleia de Deus. Os missionários suecos, os né? suecos, que também já tem um movimento grande da Suécia no Brasil, na Suécia no Brasil. Eles chegam em dezembro de 1910 no Pará e se instalam no Pará. Um aqui em São Paulo, com o Franciscon, Luiz Franciscon, que é da Congregação Cristã, e a Assembleia de Deus. E perfis diferentes. Sim. Mas... Agora, assim, de 1910 a esse grande crescimento nas últimas décadas, esse intervalo, o que é que vai acontecendo? As igrejas vão se constituindo nas periferias das cidades, no interior do país, também nas grandes cidades. Como é que foi isso? Então, isso vai acontecendo. E eu acredito que as Assembleias de Deus foi o grande marco, porque a congregação cristã no Brasil, ela vai pelo Sudeste, ela ramifica mais por ali, mas tem um crescimento menor. Ela cresce, mas ela não cresce nas devidas proporções que cresce a Assembleia de Deus no Norte, no Belém do Pará, que vai entrando no Norte e Nordeste, e em 1922 ela chega no Sudeste e vai caminhando no Sul também, Sim, sim. E de uma maneira bem diferente de organização. Esse pentecostalismo vem trabalhando nas periferias. Sim. Vamos conversar daqui a pouco sobre esses detalhes. Nós estamos conversando sobre o pentecostalismo brasileiro. A professora Marina Corrêa, da PUC São Paulo, é a nossa convidada de hoje. Um intervalo e voltamos já.